O corpo é a essência da nossa existência? Ou o corpo é somente um suporte para aquilo que verdadeiramente somos? A mente é algo diferente do corpo? É possível conhecer o mundo e as coisas que nos cercam somente pelo pensamento, pela razão, sem recorrer à percepção dos sentidos do nosso corpo? Ou o conhecimento depende da nossa experimentação do mundo? O problema mente-corpo, tão presente na filosofia, é discutido agora no Café Filosófico. É comum a gente dizer que nós vivemos um culto ao corpo, não é isso? Mas isso é completamente irreal. Nós não só não vivemos um culto ao corpo, como nós desvalorizamos o corpo. O que é isso que a gente valoriza tanto, que a gente chama de corpo, e que eu estou dizendo que não é corpo? Nós valorizamos a imagem do corpo. Nós valorizamos o Photoshop, especialmente, porque aquela imagem de corpo que aparece pra gente não é o corpo que foi fotografado. Muito raramente um corpo belo que aparece nas imagens, ele é o próprio corpo, né? Ele é manipulado. Mesmo quando ele não é manipulado, tem todo um processo para que aquela moça apareça naquela foto. Então ela passa uma semana, ela não vai fazer uma foto, por exemplo, no período pré-menstrual, ela está inchada. Ela vai fazer depois. Isso é uma brincadeira, mas não é brincadeira. Isso significa que tem toda uma tecnologia para atingir o corpo ideal. Então, o que nós manipulamos nas imagens, o que nós vendemos, é um corpo ideal. E o corpo, literalmente, absolutamente nada tem a ver com o ideal. O corpo é o inesperado. O que nosso corpo virou? Nosso corpo virou um suporte. Um suporte de quê? Isso aqui é o mais impressionante. Porque é um suporte de exercício de poder. Então, o tempo no corpo passou a ser uma vergonha, né? Hoje, especialmente, quer dizer, quanto mais as plásticas vão melhorando com as suas características, nada contra as plásticas, mas quando elas vão melhorando, o que passa a ser? Envelhecer é um sinônimo de vergonha ou de pouco dinheiro. Está com a cara enrugada, não tem dinheiro, né? Coitada, não fez uma plástica. Então, a exclusão social hoje não é mais a roupa, é a ruga. Né? Então, você tem pena, coitada da menina, encontrei uma amiga minha, como está envelhecida. Às vezes ainda bem, né? Porque o contrário disso seria ela estar morta. A gente prefere que ela esteja morta, porque pelo menos não está mostrando as rugas. Né? Antigamente, quando as plásticas não eram comuns, as pessoas se escondiam em casa com vergonha quando o tempo começava a chegar. No filme Uma Rua Chamada Pecado, Vivien Leigh interpreta Blanche, uma mulher que se esconde no escuro porque não suporta a verdade do tempo que as luzes revelam. It's dark in here. I like the dark. The dark is comforting to me. I've never seen you in the light, that's a fact. You never want to go out till after 6, and then it's always someplace that's not lighted much. There's some obscure meaning in this, but I fail to catch. What it means is I've never had a real good look at you, Blanche. Let's turn the light on in here. Which light? What for? This one here with this paper thing on it. What did you want to do that for? So that I can take a look at you good and plain. Of course, you don't really mean to be insulting. No, just realistic. I don't want realism, I want magic. Magic. Yes, magic. Don't turn the light on. Oh, I don't mind you being older than what I thought. Então, a tortura física que a gente passa para manter um corpo magro, sem celulite, etc e tal, a gente não pode dizer que isso é valorização do corpo. Valorizar o corpo é valorizar não um suporte de exercício de poder, exercício social, mas valorizar a porção da vida que eu trago em mim. A perspectiva do Nietzsche parte de um princípio básico que é a crítica ao pensamento contemporâneo, ao pensamento metafísico, ou melhor, ao pensamento como um todo. Desde que a humanidade começou a pensar, especialmente a partir do século V a.C., com o nascimento da filosofia, pensamento socrático, platônico, nós vamos ter uma divisão do mundo em corpo e alma, uma supervalorização da alma, que seria o espírito, o pensamento, a representação, contra o corpo, que não é apenas o corpo humano, mas qualquer corpo. Né? A materialidade, o acontecimento, a ação é desvalorizada. O presente faz parte dessa coisa corporal. Porque o presente é um instante. Então, o acontecer é desvalorizado. E o que é valorizado? O planejar, o idealizar, o imaginar, o calcular, o contornar. Então, falar se tornou muito mais importante do que viver. Né? Eu adoro uma imagem que eu falo sempre, que eu acho que é significativa, que é: nós ganhamos um pensamento obeso e um corpo raquítico. O debate sobre o corpo nasceu com a filosofia. Platão já investigava essa questão no século V a.C.
Para ele, o corpo era a prisão da alma. Platão dizia que enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar a verdade que almejamos. Descartes, no século XVII, declarou a alma independente do corpo. Compreendi que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não depende de qualquer coisa material. No século XIX, Nietzsche mostrou que tinha uma opinião diferente. Aos que desprezam o corpo, quero dizer a minha opinião. Tudo é corpo e nada mais. A alma é apenas o nome de qualquer coisa do corpo. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. O Nietzsche quer inverter a lógica platônica que valoriza o pensamento e desvaloriza o corpo. E mais, não valoriza um pensamento qualquer, o pensamento, porque pensar está presente na arte, na dança, na música, na vida inteira. O que o Ocidente valoriza não é o pensamento, mas é um tipo específico de pensamento